Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava. Mais uma vez nesse vídeo, né? Hoje nós vamos tratar um assunto maravilhoso, né? Hoje nós vamos tratar um assunto que o Senhor ele gosta. O Senhor ele gosta quando nós temos essas atitudes, né? Nós temos visto aí várias barbaridades, como aqui em Guarapuava e nossos irmãos gaúchos, né? Barbaridades em nome de Deus. Profetas de vários tamanhos, de várias idades aí, surgindo, profetizando que você é lindo, que você é maravilhoso, pastores pregando que você é a menina dos olhos do Senhor, que você é isso, que você é aquilo, realmente pregando e profetizando somente o que é bom. Sabe, e profetizar o que é bom é maravilhoso. Né? Usar de subterfúgio para enganar o povo é maravilhoso. E eu te digo para você, se você observar, grandes pregadores estão caindo. E por quê? Por causa do mercantilismo. Nós vemos alguns grandes pregadores aí, alguns homens que estudam a Bíblia, fazendo contorcionismo teológico para poder tirar dinheiro do povo, para poder tirar o dízimo, tirar a oferta, tirar a primícia. É tanto dinheiro, é tantas maneiras de tirar dinheiro do povo que é assustador. Aí não querem que as pessoas comecem a criticar. Não sei se é verdade, uma pregadora famosa cobrou 90 mil para pregar no município do Nordeste. Não sei se é verdade, a gente ouve, não fui atrás. Mas se for metade disso, que é mínimo, já é escandaloso. E quando nós vemos isso, as pessoas dizem o evangelho está indo de mal a pior. Surgiu uma pesquisa que eu estava, não sei se é verdade também, né, não vi a veracidade dessa pesquisa, mas diz que 72% do povo brasileiro não confia mais nos evangélicos. Eu sou do tempo, pessoal, que evangélico tinha sangue azul, que crente tinha sangue azul. Né? Hoje nós temos a palavra gospel, tudo é gospel hoje, tudo é gospel, né? E nós estamos nessa linha, sunset gospel, eu nem sabia nem o que era isso. Eu vi que tem uma igreja, não sei aonde, aí no centro-oeste, acredito que seja no centro-oeste do Brasil, é absurdo, né? E tá, baladona e tal, pessoas de óculos escuros, pessoas felizes, sunset, né? Isso me remota a CSI Miami, né? Aquelas cenas, né? Sunset, as festas de Velozes e Furiosos também, nós podemos falar que é Sunset também, né? Umas coisas novas. Romanos 12 passa longe disso. Romanos 12, 1 e 2 passa longe disso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que estou oferecendo por aí. Pastor, mas está falando... Estamos falando de volta. Enquanto nós não entendermos que nós devemos praticar a justiça e a misericórdia, tá? Sabe que eu estou sentindo falta? Assim, que esses dias eu estava pregando na igreja, batismo com o Espírito Santo. Sabe, já falei sobre o batismo com o Espírito Santo aqui, mas eu quero repetir. Batismo nesse vídeo, batismo com o Espírito Santo. Sabe, não é simplesmente falar em línguas, como os caras estão falando por aí, não. Sabe, quando nós vemos aí a igreja, né, chegando no Brasil com os missionários da Assembleia de Deus, né, o pessoal da Quadrangular, da Antiga, não é isso? Que tinha conhecimento. E sabe quando e eu notei, né, que hoje qualquer comedor de feijão está tirando sarro do dom de línguas. Os reformados tiram sarro do dom de línguas, né? Eu sou pentecostal. Acredito no dom de línguas, mas acredito no dom de línguas, não essas coisas que estão acontecendo por aí. Isso é homem, para não dizer outra coisa. Eu vejo as pessoas mexendo no... Tem uma mulher aí no TikTok, não vou dizer o nome, não sei nem o nome,
que engrossa a voz e fala, vai profetizar, tal, Deus é isso, Deus é... Não existe isso. E olha que eu sou pentecostal. Por um like, eu tenho batido muito nisso aqui e não tem nenhum problema com isto. Que você vê, eu tenho milhares e milhares de vídeos nas redes sociais e por que esses vídeos não viralizam? Porque é bíblico. E nós precisamos entender isso. Então, sabe o que o diabo está fazendo? Sabe o que o inimigo de nossas almas está fazendo? Eu vou te explicar hoje. Você aí que tira sarro do dom de línguas, você reformado que vive falando mal, cara, respeita. Respeita, não é eu te respeito. Tem tantos furos na tua teologia. Tá, esses dias eu vi um reformadão grandão aí fazendo um contorcionismo teológico para poder pegar dízimo. Eu respeito isso. Aqui na nossa igreja não tem isso não. Porque aqui nós estudamos a Bíblia, aqui tem escola bíblica dominical. Aqui é uma igreja baseada na palavra do Senhor, cristocêntrica. Ah, não tem doutrina? Claro que tem doutrina. Tem a doutrina dos anjos, tem a doutrina de Deus, tem a doutrina do Espírito Santo. Tem um monte de doutrina aqui. Agora, estatuto de igreja que não tem. E sabe quando as pessoas me preocupam, quando as pessoas começam a tirar sarro dos dons de línguas, e as pessoas se esquecem que a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem? Se você não acredita, tudo bem. Sabe o que acontece? Vou te falar o que o inimigo de nossas almas está usando você para falar mal do dom de línguas. É assim. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, vocês têm dado oportunidade para o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não. Muitas pessoas estão criando ambientes para salvação. Através de PNL, através de coach, até hipnose. Até hipnose. Então, pessoal, vamos acordar. Aí quando eu vejo as pessoas tirando sarro, principalmente reformado, mas eu não tiro a razão deles também. Sabe, esses dias um reformadão aí andou pedindo perdão aí. Que bom que ele pediu perdão. Sabe, todo mundo bateu no coitado. Não, eu não bato em ninguém, não. Eu só não concordo com as doutrinas. Desculpe, doutrina, não, teologia. Porque existem vários pontos falhos nisso. E nós temos que respeitar. E quando nós começamos a tirar sarro do dom de línguas, meu Deus, eu vejo stand-ups disso. Mas eu quero dizer uma coisa, sabe o que acontece com isso? Nós eliminamos o dom de línguas na igreja, aí nós eliminamos o dom de profecias da igreja. Eu acredito nisso, que existem profecias genuínas, existe os picareta aí, existe os picaretas, esses picaretas a gente conhece bem, pelos frutos, é só grana, é só PNL, mas o verdadeiro dom existe. Aí, por último, se destrói é o discernimento. E a igreja tirou o dom de línguas, porque o dom de línguas edifica a si mesmo. Paulo ensina isso na igreja. E olha que a igreja de Corinto era uma bagunça. Que nós lemos ali, quando nós lemos ali a enciclopédia de Moody, os comentários de Moody, ele fala coisas terríveis. Aí nós eliminamos o discernimento. Aí quando você elimina o discernimento da igreja, acaba tudo. Aí nós vemos essa bagunça que está aí. Uma verdadeira bagunça, porque não há discernimento. Eu não prego a palavra, eu profetizo. Não, você tem que pregar a palavra. Você tem que fazer um bom sermão expositivo. Porque eu gosto do sermão expositivo. Bem presbiteriano, né? Com 5 tópicos, né? Com 5 tópicos. Sabe, nós precisamos entender que a palavra ela tem que ser ministrada. Que a palavra ela precisa ser coerente àquilo que nós vivemos. Puxa, eu vejo o escândalo que está acontecendo por aí, mas eu repito, eu vejo muitos pastores de todas as denominações, eu vejo pastores calvinistas, eu vejo pastores arminianos
fazendo contorcionismo teológico para poder cobrar o dízimo. Sabe, pessoal? Sabe, isso é muito sério. Pastor, você não cobra dízimo da tua igreja? Não. Nós acreditamos, nós pregamos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aliás, a orientação de Paulo para a oferta na igreja, se você gosta de ler a Bíblia, é 2 Coríntios 9. Leia toda 2 Coríntios 9. E você vai entender como que se deve ofertar. Sabe, hoje as igrejas pregam o medo. Por quê? Porque as pessoas não têm discernimento. Hoje as pessoas falam, então o pregador fala mais em línguas estranhas do que prega. Está errado. Hoje nós estamos, como eu falei, né? Nós temos pregadores aí de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho. Eu quero te dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. Eu quero te dizer uma coisa. Pregue misericórdia, pregue justiça e pregue arrependimento. Salmo 51 eu fico maravilhado quando eu vejo. Davi pecou, mas teve consequências do seu pecado. Ele se arrependeu de um nível fantástico. Se você conhecer a história de Davi, puxa. Agora eu quero te dizer uma coisa para você. Nós estamos nos arrependendo ou nós estamos pedindo desculpa para Deus? Ou nós estamos perpetuando o pecado na nossa vida? Por quê? Saiu o dom de línguas, o homem edifica a si mesmo, a busca do Espírito Santo, a busca pela santificação. E hoje, o inimigo de nossas almas conseguiu deturpar tudo, conseguiu deturpar jejum, conseguiu deturpar oração, conseguiu deturpar tudo. O que falta acontecer mais para ele deturpar? Uma bagunça no meio evangélico. Uma verdadeira bagunça no meio teológico. Uns puxando a sardinha. Não existe arminiano para mim, não existe calvinista, existe a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Olha, eu sempre falo aqui, quando tiraram a escola bíblica dominical, a escola, guarde bem isso, quando tiraram a escola bíblica dominical da igreja, tiraram o conhecimento da igreja, tiraram a vontade das pessoas lerem. Eu estava vendo esses dias uma entrevista aí de uma televisão antiga, e não era cristão, pessoal. As pessoas da nossa geração liam mais, 15, 20 livros por ano. Sabe? E aonde nós estamos? E hoje, os livros que nós temos hoje, a literatura que está sendo exposta hoje, pelo amor de Deus, é uma literatura de PNL, é uma literatura de autoajuda. 7 passos para buscar o Espírito Santo. Não existe isso. Para buscar o Espírito Santo é santificação na veia. E nós não estamos exercendo justiça. Sabe, eu sou pentecostal. Gosto de ouvir muitas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Está difícil escutar as pessoas hoje. Está muito difícil escutar as pessoas. Por quê? É só autoajuda, é só pedição de dinheiro. A igreja brasileira hoje virou um comércio e a igreja brasileira está esvaziando. Aí nós temos aí os desigrejados. Para mim, desigrejado, para mim, é magoado, pessoas magoadas. Você sabe a minha opinião, pessoas magoadas que foi seguir homem em vez de seguir Deus. Por quê? Falta de discernimento. Uma das coisas que nós ensinamos aqui é isso. A não seguir pastor. As pessoas não têm que me seguir. As pessoas têm que seguir Jesus. E eu vivo o que eu prego. Sabe? Quando eu vejo o desacervo, eu sou da época de Jim Swaggart, né? Ele falava assim, adúlteros, 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 adúlteros. O que aconteceu? Eu caí adultério. Então, todo pastor que é desacerbado numa área, não tem equilíbrio, quer esconder alguma coisa. Quer esconder alguma coisa. Olha, nós precisamos ser as mesmas pessoas em Cristo Jesus. Na casa, no trabalho,
na faculdade, aonde nós estivermos. Existem números alarmantes de abandono da fé entre os nossos jovens quando vai para a faculdade. Por quê? Porque eles não são preparados para enfrentar o mundo. Cria-se uma redoma de vidro, e quando eles são expostos, não conseguem lutar. Por quê? Só sabem dizimar, ofertar e fazer voto. Sabe, é inadmissível um ensino baseado na palavra do pastor. Na semana seguinte, não. Escola Bíblica Dominical na veia. Então eu quero dizer para você, você que não tem escola bíblica dominical, converse com o seu pastor, vamos fazer um movimento pela escola bíblica dominical voltar. Eu te garanto para você que você vai ter crentes baseados na palavra, que vocês vão ter crentes firmes, crentes com raiz. Hoje eu te digo para você, o departamento infantil meu sabe muito mais de Bíblia do que muita gente. Eu fui num congresso há uns 3, 4 anos atrás. Minha filha hoje vai fazer 17 anos, 4 anos atrás. Ela estava com 12, 13 anos. Nós fomos lá num congresso muito bom em Curitiba, né, sobre palavra, muito bem. Inclusive um dos meus mestres da pós-graduação, o pastor Gusso, trouxe uma palavra maravilhosa. E teve um momento lá que foi separado porque era um congresso maravilhoso voltado à educação. Né? Voltado à educação, não para encher os bolsos de pastores, não para encher o bolso de cantores, mas era um congresso voltado para a educação. E minha filha de 13 anos, como sempre, ela foi proativa, nós levamos ela num viagem sem minha família e nós fomos. Sabe, ela ficou numa sala onde tinha missionários, pastores, homens e mulheres, pessoas experientes. Ela levou todos os prêmios de respostas bíblicas. A professora ficou assustada. Perdoe porque eu tenho uma dificuldade com nomes. E hoje essa moça está em Minas Gerais, é uma escritora de bons livros para adolescente. E ela foi conhecer quem que era o pai dessa abençoada. E eu lembro que nós estávamos discutindo sobre suicídio. E eu não consigo parar de falar, né? Falando para mais de 600, 700 pessoas sobre suicídio, né? O ponto de vista da saúde e o ponto de vista espiritual. Quando ela chegou assim e perguntou, você é o pai da Maria Eduarda? Sou. Então, hoje eu digo para você, meu departamento infantil tem mais conhecimento do que muito passou por aí. Por quê? Escola Bíblica Dominical. Então, as pessoas não exercem mais a justiça, as pessoas não exercem mais a misericórdia, por quê? Porque falta edificação espiritual. E edificação espiritual é Espírito Santo e palavra. Sem fanatismo. Eu não concordo que as pessoas vêm para o TikTok aqui, ou rede social, e gritam e berram que está profetizando. E sabe o que mais me assusta, pessoal? Sabe o que mais me assusta? É que 100 mil pessoas escutam essas bobagens. Não é o Espírito Santo. Não é. Você quer ter... Um dia uma pessoa chegou assim, não tem revelação na sua igreja. Claro que tem, a palavra de Deus é ministrada todos os dias lá. E nós precisamos entender isso, nós precisamos fugir disso, desses gritos, desses berros. Ela vai profetizar, tem que estar aqui, entra aqui. As pessoas... É gente fraca, a igreja conseguiu, pastores deixaram as pessoas fracas. As pessoas sem noção nenhuma de palavra, aí vai atrás de qualquer bobagem, de gritos e berro. A pessoa falou um pouquinho em línguas estranhas, diz que está revelando. Puxa, teve uma vez que eu vi, olha, um grupo de homens, um grupo de rapazes, vamos profetizar. Entra aí, entra mais 100, entra mais 200, vamos profetizar. Não funciona assim. Não funciona. Tão longe da Bíblia. Sabe, as pessoas vivem com talite, as pessoas vivem com arca. Pessoal, esqueça isso. Pedro, a grande discussão entre Pedro e Paulo era o judaizante. Pedro queria que todo mundo fosse judaizante. O que é um judaizante? Você sabe ou não? É todo aquele
que é gentil. Eu e você, nós somos gentios, não somos judeus. Não é isso? Nós somos jambujeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira. Mas Pedro queria que nós, convertidos a Cristo, nós praticássemos a lei judaica. Não, não é para minha lei. A graça, sim. Sabe? O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser mantido através de Jesus Cristo e no convencimento do Espírito Santo do meu pecado, que ele veio convencer, repetindo, o Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, e detalhe, o Espírito está sujeito ao profeta. Não é assim, vamos ligar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é teu escravo que você profetiza a hora que... Eu acredito nos dons espirituais, mas eu acredito nos dons espirituais como eu aprendi no seminário, que é para urgência e emergência da igreja, para urgência e emergência dos servos de Deus. Para isso, nós temos a palavra. Você já experimentou ler Provérbios? É uma pancada atrás da outra. É uma nos dedos atrás da outra que nós falamos aqui em Guarapuava. Sabe o que falta para nós? Discernimento. O inimigo de nossas almas está tirando o dom de línguas, tirou a palavra de conhecimento, que é a profecia, e consequentemente, tirou o discernimento e acabou tudo. Não vá atrás de homens, vá atrás de Deus. Que você possa ser abençoado. Sabe, se você concorda comigo, se você quer uma igreja verdadeira, procure uma igreja verdadeira. Procure uma igreja que não use a lei. Procure uma igreja que use a palavra do Senhor. Procure uma igreja que é bíblica. Procure uma igreja teologicamente saudável. Sem pregar, procure uma igreja que dá liberdade, porque a liberdade em Cristo é maravilhosa. Eu sempre falo aqui em Guarapuava, você procura uma igreja que o pastor não cobra dízimo, o pastor não tem salário, né? O pastor respeita as pessoas, o pastor vive o que prega, não é isso? E por que você não quer uma igreja dessa? Porque o pastor vai pregar a palavra e muitas vezes o evangelho confronta. Um evangelho que não confronta não é evangelho. O evangelho que não há transformação não é evangelho. Fica aqui a dica, misericórdia. Fica aqui a dica, justiça. Vamos praticar isso. Que Deus abençoe você, que Deus venha ter misericórdia da igreja brasileira. Tchau.